Muito boa tarde, canal Lab Reativos, conversas sobre saúde mental. Tiago e Nuno. Boa tarde, Nuno. Boa tarde, Eco. Então, hoje, Vamos setting. falar de Não é as settings do computador, é o setting. A, Seu S. em americano. Tá bem. Ok. Nós decidimos usar o termo anglo-saxónico de setting, que se traduziria para português o enquadramento, que é uma das características marcantes da psicoterapia psicanalítica. E importante. ah, por, por um lado, impõe ah, limitações a ambas as partes, mas, por outro, cria o enquadramento necessário para que possa ser feito o processo psicoterapêutico, possa existir o processo psicoterapêutico. Os, os- os falantes de inglês chamam-lhe setting. Não gosto muito de anglicismos, mas pronto, para simplificar. E o que é o setting? O que é? Como é que melhor se podia definir o setting? Eu gosto de pensar como um ambiente que é criado e que não é replicável fora da terapia. Portanto, é algo que se cria e que se estabelece como único nesse espaço e tempo, que é a terapia, que é uma sessão. Sim. O- Não é só, o setting também define o conjunto das sessões e não uma só sessão. Ahm, Vamos começar por uma ponta. Se calhar não é uma das pontas, não é uma ponta. Que é, tradicionalmente, na, na psicoterapia psicanalítica, ou na psicanálise, como queiram chamar, ah, há uma regularidade pré-definida das sessões. Os antigos chegavam a fazer 7 sessões semanais. Em alguns casos faziam mais do que uma sessão no mesmo dia. Um, Quando digo os antigos, os primeiros psicanalistas. Uh, Hoje em dia já ninguém se pode dar esse luxo. Um, Quer dizer, quase ninguém se pode dar esse luxo. As pessoas não têm vida para isso, não têm dinheiro para isso, não há condições para isso. Um, mas há uma periodicidade de uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, enfim, aquilo que for acordado entre o terapeuta e o paciente. eh, um- Essa periodicidade é importante. É, eu diria, pelo menos da minha experiência, eh, tudo o que seja menos do que semanal, que as sessões sejam menos do que semanais, não é útil. Não há como. O paciente vai acabar, se os intervalos forem muito grandes, o paciente vai acabar falando do que é que lhe aconteceu nos últimos 15 dias, nas últimas 4 semanas. E na realidade, facilmente cairá no relato dos factos. Os factos não são irrelevantes, mas seria mais importante que a pessoa conseguisse falar do que é que sente, do que é que sentiu, do que é que está a sentir naquele preciso momento. Perdão. E se tiver um noticiário de 4 semanas de eventos,
ao fim dos 50 minutos da sessão, só terá falado das notícias, não terá falado do que sente, não terá falado das suas emoções. Por outro lado, a regularidade das sessões, em dia e hora marcadas, tem toda a vantagem que seja constante. Não é? Às vezes ouço falar de fazer. Não vou dizer o que é que. As pessoas estão assistidas numa coisa que chamam psicoterapia e, ora, tem uma sessão marcada num dia a uma hora, outro dia a outra hora. Ou seja, não há uma constância do espaço psicoterapêutico. Isto, do meu ponto de vista, é gerador de insegurança. Ou seja, eu não sei, daqui por 3 semanas, se o meu terapeuta vai ter tempo para mim, a que horas é que vai ter tempo para mim. Saber que daqui por 3 semanas, vamos pôr à terça-feira, às 16 horas, o, o meu, o meu tempo, eu tenho o meu tempo com o meu psicoterapeuta. Isto gera alguma confiança, gera alguma previsibilidade e estabilidade. Há pouco também falei dos 50 minutos, uma graça. Ali essa algures, que é só mesmo um judeu é que se lembrava de criar uma hora de Uhum. 50 minutos. As sessões em psicoterapia psicanalítica são tradicionalmente de 50 minutos. Às vezes seria bom que fossem de 1 hora e meia. Às vezes poderíamos ficar bem por meia hora. Mas são 50 minutos. Porquê? Por várias ordens de razões, mas uma muito importante, que é a sua duração não é definida pelo conteúdo. Ou seja, a sessão hoje termina ao fim de 30 minutos. Porque o que eu disse ao meu terapeuta não tem interesse nenhum. Eu fui desinteressante, não consegui cativar a atenção dele e então ele foi-se embora ao fim de 30 minutos. Ou a sessão é de 1 hora e meia. Nós vamos para aqui falando até o meu terapeuta se fartar de mim e terminar a sessão. Daí a importância de um limite no tempo. São 50 minutos, independentemente do conteúdo. O paciente não é bom paciente e interessante para o terapeuta e, portanto, a sessão dura 50 minutos. Ou é uma pessoa desinteressante e o conteúdo é desinteressante e a sessão dura 50 minutos. Estou aqui a monopolizar um bocadinho do tema, mas do meu ponto de vista, o enquadramento serve como esse leito no qual o processo psicoterapêutico, a relação psicoterapêutica pode proliferar, crescer, mas também fornece um leito, um pouco como o solo. Nós estamos aqui a falar, mas estamos apoiados no chão. Direto ou indiretamente estamos apoiados no chão, o solo está lá. É algo, o setting está lá para que nós possamos fazer o processo psicoterapêutico acontecer sem nos preocuparmos com ele. Eu não tenho que me preocupar todas as sessões com o agendamento da próxima sessão. Não tenho que me preocupar todas as sessões em definir os horários. Foram definidos no início. Eu não tenho que em cada sessão pensar
nos meus honorários foram definidos no início, estão combinados, são, no fundo, ficam quase como que à parte da sessão. Para que na sessão nos possamos focar só naquilo que nos traz ao processo e não no processo em si. Mas já estou para aqui a monopolizar a sessão. Bem, eu concordo com essa ideia, não é? De ser uma espécie de solo, não é? De terreno, talvez numa linguagem mais citadina, artificial, a fundação, onde efetivamente se pode pousar um conjunto de mais do que regras, não é? Portanto, como tu disseste, limites. Porque um processo psicoterapêutico sem limites não é um processo psicoterapêutico. É um, é um recreio de crianças endiabradas, não é? Não sei. Agora. Sim. Ah, Mas é eu, engraçado. eu acrescentei crianças endiabradas porque, efetivamente, se a psicoterapia às vezes ser sentida como um recreio até nem é mau. Até é uma coisa que... Pois, eu acho que se o enquadramento definir os limites indispensáveis para o bom funcionamento do processo psicoterapêutico, então podemos brincar à vontade dentro desses limites, Pois. sem termos que estar constantemente a testar limites, a frisar os limites, andamos ali a brincar aos limites, no fundo. Estava aqui a tentar lembrar-me de algum jogo de crianças que fosse à base de limites. Há Também não alguns, me agora lembro. não me estou a lembrar pelo nome, mas qualquer coisa que implica andar constantemente na orla de ver quando é que saímos fora de. Em muitos processos terapêuticos, uma luta intensa. Vou dizer, há bocado, sem microfone, sem estarmos a gravar, falámos sobre situações dessas, em que uma boa parte do processo psicoterapêutico vou usar um termo mais banal, que é andarmos à chapada para definir os limites. E aquilo, na prática, é cansativo e é infrutífero até. Uh, Pronto, mas o enquadramento, o setting, visa precisamente que nós possamos, dentro desses limites, que são acordados no início, são compreendidos no início, nós possamos estar mais à vontade até. Aliás, só esticando um bocadinho, há algum tipo de educação pseudo-pedagógica em que as crianças que afirmam que as crianças não devem ter restrições, e, e não percebem que as crianças criadas sem limites razoáveis, vivem terrivelmente infelizes, porque não sabem quando é que vão pisar no sítio errado e ter consequências graves. Se nós definirmos limites razoáveis à criança, ela sabe que dentro desses limites pode brincar, saliento brincar, não é jogar, é brincar à vontade. Pode pintar a manta. Se eu oferecer a uma criança uma parede pintada com uma substância lavável, hoje em dia isso é fácil de fazer, e disser, queres desenhar na parede, é nesta parede que podes desenhar. Nas outras não, porque ficam estragadas. Nesta tu podes desenhar. Então a criança pode desenhar na parede. Quer dizer, quantas galhetas muitos de nós mais velhos não levamos porque pintámos bonecos na parede. Não se podia pintar bonecos nas paredes.
Se nós dermos à criança uma parede na qual ela pode pintar, a criança pinta nessa parede, não estraga as outras e pode pintar à vontade, porque aquela é livre. No fundo, darmos alguns limites razoáveis, volto a frisar, porque se dermos limites muito estreitos, a criança fica espartilhada e não consegue brincar. Da mesma forma acontece na psicoterapia. Se o setting for muito asfixiante, o paciente também não brinca, não é? Ninguém. E a terapia não vai a lado nenhum. Por isso só. Diz. Uhum. Já lá. Eu tinha falado num recreio de crianças endiabradas, mas queria dizer que crianças delinquentes, para pôr Pá, essa mas metáfora mais coincidente. crianças endiabradas, portanto, possuídas pelo diabo, claramente são delinquentes. O diabo só urde essas coisas. Ah, pois, efetivamente, vem muito à mente esta questão de associar aqui muito este recreio, estes limites, não só uma topografia, mas também uma janela de tempo e espaço. Aliás, eu acho que quando estudei esta definição de setting, ela vem muito associada a estas duas dimensões, tempo e espaço. São tempo e espaço próprios. E aqui estou a ser muito académico, mas Não, mas é uma ideia até bastante. Pelo menos fizeste-me pensar aqui numa outra coisa. Na origem, e vou falar da psicanálise, que é aquilo que uhum, mais nos une. No início, o setting era a hora judaica de 50 minutos e era o paciente estar em decúbito no divã, deitado, de barriguinha para cima, não é de barriga para baixo, barriga para cima. E o terapeuta estava fora do campo visual, estava normalmente num sofá à cabeceira do paciente lá atrás. Aquilo que já toda a gente viu nos filmes norte-americanos, é sempre a mesma coisa. Ahm, e esse modelo veio, veio-se alterando, veio-se adaptando, veio-se mudando. Por exemplo, algumas pessoas adotaram ainda com o divã, ah, o, o terapeuta poder estar no campo visual do paciente, ou seja, o paciente pode olhar para o terapeuta ou não, mas está deitado numa posição em que se poderá relaxar mais, se for capaz. Ah, que é outra questão. Posteriormente, em em psicoterapia, as pessoas passaram a estar face a face, sentadas em sofá, face mais ou menos de frente, uma para a outra. Ah, essa questão da pessoa poder estar, estando deitada, estar mais relaxada, não é garantido, mas lá está. Era o setting há, era o único setting disponível há uns tempos atrás. E hoje em dia avançamos para o setting poder contemplar, ver-nos remotamente. Ou seja, hoje já não há hipótese nenhuma. Portanto, se Freud fizesse as sessões por Zoom, não poderia pôr a mão na testa dos seus pacientes e tentar induzir o relaxamento durante a sessão, como ele fazia. Um, é um novo setting. Tem as suas limitações, tem as suas. Abre-nos outras hipóteses.
torna mais acessível a sessão ao paciente, o que pode ser bastante útil, já falámos isso noutra altura. O deslocamento para a sessão e da sessão é um ónus, demora tempo, custa dinheiro e é cansativo. Muitas vezes as pessoas gastavam para se deslocarem para a sessão 1 hora ou 2 para terem uma sessão de 50 minutos, Ou atriz. etc. Não é? Por aí adiante. Portanto, e hoje poderem fazer isso, todo. Lembro de épocas em que quem vivesse fora aqui, não era da grande Lisboa, era do centro de Lisboa, tinha poucas ou nenhumas hipóteses de alguma vez fazer psicoterapia, porque na terra onde vive não há nenhum psicoterapeuta, e não havendo psicoterapeuta, a pessoa teria que se deslocar imenso todas as semanas, se calhar mais que uma vez por semana, e com o alargamento do setting às sessões por via remota, tornou-se viável. Já agora, dar o saltinho lá atrás, às vezes quem começa, ou pondera começar a fazer psicoterapia, normalmente esta questão do setting é das primeiras coisas com as quais as pessoas se colidem. Nós não estamos habituados. Raramente temos um dia por semana em que nos encontramos com alguém àquela hora definida para falar. Eu gosto de brincar com isso. Quantos de nós é que temos 1 hora por semana para conversar livremente com os nossos companheiros ou companheiras? Na realidade, raramente. Nós dizemos umas coisas, mandamos ali umas bolas e tal, mas se somarmos tudo, se calhar não fazemos 1 hora por semana. E esta coisa de ir ali falar com alguém uma vez por semana, epá, e depois tem que ser naquele dia. Eu tenho que mudar as minhas rotinas para naquele dia ter a sessão. Não é muito comum. Eu não conheço de forma vivida outros povos, mas eu tenho a ideia que, pelo menos para nós latinos, isto é muito esquisito. Quer dizer, nós latinos temos dificuldade que os comboios andem a horas, quanto mais termos hora marcada para nos encontrarmos com uma pessoa e falarmos com ela. Uh, Pronto. Depois de ultrapassada este primeiro contacto estranho com o enquadramento, não sei se darwinianamente os que ficam são os que conseguem suportar os limites do setting, ou se as pessoas aprendem efetivamente a lidar com ele, bem, o que interessa agora. Os pacientes normalmente começam a encontrar no setting um espaço protetor. Ou seja, epá, eu estou aqui com uma coisa, com uma neura, estou chateado com a vida, epá, estou chateado com a minha namorada. Depois da manhã, às 4 horas, eu falo sobre isto. Ou seja, passa a ser um lugar no tempo, barra no espaço, onde eu posso ir refletir, como dizia o Freud, que o terapeuta deve funcionar como um espelho bem polido, que é, no fundo,
legitimar, não é legitimar, elicitar a reflexão. Eu sei que vou ter esse espaço depois da manhã. Portanto, agora eu posso pôr isto na gavetinha para depois da manhã. E isto dá bem-estar, dá segurança. A pessoa sente-se confiante que isto não é para deitar para trás das costas. Eu vou lidar com isto, mas não é a solo, não é sozinho. Vou ter ali o meu sítio para pensar sobre as coisas. Depois, aquele sítio é meu. Depois da manhã, às 16 horas, eu vou ter toda a atenção do meu terapeuta. Um, e, e sinto-me seguro disso. Eu acho que, epá, eu próprio, a mim, isso me passou assim pela fantasia quase onírica de que o meu terapeuta estava ali 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tipo o monge lá no convívio, naquele sítio onde eu ia, ele estava lá. Ou seja, quando eu lá chegava, ele já lá estava. Quando eu me vinha embora, ele ficava lá, constante. E isso Faz só, parte da mobília. exatamente. Ah, uma ideia que eu tenho e que acho que para quem está a começar a fazer psicoterapia é bom que tenha isso presente. Pá, obviamente nós temos que fazer mudanças na vida, mas se pudermos não mudar muitas vezes de consultório, não mudar muito o consultório que temos, não fazer grandes mudanças, isso é importante. É claro que as pessoas vivem num mundo real e é necessário fazer mudanças às vezes, mas o mínimo possível. Que aquele espaço possa ser considerado como uma constante. Eu lembro-me do professor Amaral Dias, uma vez contar uma história, um paciente dele, eu vou tirar os dias, nem era, nem creio que ele tenha dito os dias exatos, era irrelevante. Mas era um indivíduo que era assistido por ele, vamos supor, à quarta-feira, às 16 horas. E, por questões de agenda, ele teve que o mudar para a segunda-feira, às 15 horas. E o indivíduo, ao fim de algumas sessões, disse-lhe: pá, você vai achar isto muito estúpido, mas eu acho que desde que passamos para a segunda-feira, tenho menos. É como se me desse menos tempo seu. Ou seja, para aquele homem é um significado absolutamente subjetivo. Mas a sexta-feira, a quarta-feira, dava mais disponibilidade, a segunda-feira dava menos disponibilidade. Ahm, Portanto, quando nós impomos mudanças ao setting, nós não sabemos, do ponto de vista simbólico, que significado é que elas têm para o paciente. E depois, lá está, mais uma vez, vamos ter que estar a lidar com algo que é relativamente acessório, em vez de lidarmos com aquilo que é nuclear. Mas, bom. Mas a ideia que eu queria transmitir é que esta aparente rigidez, como as fundações, convém que sejam resistentes, rígidas, não inflexíveis, mas que sejam relativamente resistentes e rígidas, para que nós depois não tenhamos que andar na construção do resto, andar constantemente a pensar, isto tomba para um lado, ou tomba para o outro, ou tomba, ou não tomba, ou funda-se. Lá está. As boas fundações são aquelas fundações que nós não vemos e nem pensamos nelas, porque estão a cumprir a sua função como deve ser. É claro que a cinematografia norte-americana é pródiga em, em histórias em que o setting vai às malvas.
Estou-me a lembrar de um filme, pá. Epá, era engraçado porque era com a Kim Basinger e o Richard Gere, pá. Coisa fabulosa, pá. Que obviamente não podia deixar de haver depois uma cena de sexo entre os dois, não é? Aquilo é uma coisa maravilhosa. É, eu acho que a cinematografia norte-americana é altamente tóxica para a psicoterapia. Hum, por acaso não estou a ver que filme é esse, mas Epá, acaba com ela presa porque ele consegue provar a, a- a doença mental perigosa dela e ela só pode ter alta quando ele a der por curar, quando a autoridade psiquiátrica a der por curada, que é ele. É assim, enfim, ok. Não estou a ver qual é. é, Eh, já agora, o curioso é investigar isso. Tóxica, portanto, a cultura norte-americana, cinematográfica, dá uma certa representatividade tóxica ao setting. é sim. Tens N filmes norte-americanos em que o setting é, é bandalhado. É claro, está bem, também o John Wayne, quando dava um murro e atirava com o gajo a 20 metros de distância, obviamente aquilo. O Chuck Norris, quando matava um pelotão inteiro ao murro e à facada e ao tiro e à cabeçada. Ah, não, cabeçadas agora não, porra. Ah, pá, ui, está na ordem do dia. Ah, o, é claro, e se calhar isto no fundo é o western psicanalítico, em que o paciente e o terapeuta, ou o terapeuta e o advogado, uma coisa assim desse género, se encontram ao pôr do sol num duelo, frequentemente com sopapo. Isso é uma coisa. O norte-americano Expul- Explosiva. é. Mas eu acho que estas noções acabam por ser importantes, porque eu também concordo com essa ideia da periodicidade mínima semanal. Tenho assistido a pessoas a pedirem muito uma frequência, a pedirem muito, relativamente frequente, não diria o mais frequente, não sei, não faço uma estatística, mas há muito este pedido quinzenal e às vezes uma certa dificuldade até em compreender esta própria periodicidade. Umas vezes, obviamente, por questões que envolvem custos, outras acho que não tanto isso, mas talvez de entrarem mais em contacto com o outro, não é? Uhum, Portanto, uhum. e isso já é uma noção que assusta. Cá, eu acho que na terapia, e isto deverá ser muito moldado, cuidado, gerenciado pelo terapeuta, que é esta questão de existir ou é mais desejável de existir esta posição de abertura radical em relação ao outro. Portanto, s- Abertura radical. sim, eu não, que seja disposição. No fundo, acho que vai um pouco de encontro àquela noção que disseste que o próprio Freud dizia, um espelho bem polido, não é? Um Sim, espelho bem polido mostra.
julgava que estavas a falar de alguns terapeutas que adaptam o setting aos seus pacientes para além dos limites do razoável. Não, não. Estava a falar já do próprio processo, mas aproveitando esta ideia da periodicidade, não é? Que ele também impõe. É. Ah, eu gostaria de transmitir a ideia que é assim. Eu acho que com uma periodicidade menor do que semanal, as pessoas não estão a fazer psicoterapia. Estão a fazer outra coisa qualquer. E cabe aqui. Estamos a referenciar-nos ao modelo psicanalítico. Correto. Há outras técnicas de psicoterapia em que a periodicidade não é tão exigente. Eu vou dizer não é tão exigente, efetivamente, funcionam de outra maneira, e a constância não é tão premente como é na psicanálise. Mas, voltando, em relação à psicanálise, é um pouco fazer qualquer uma coisa, menos do que semanalmente, não é psicoterapia psicanalítica. Então a pessoa está a pagar, é como comprar um carro por metade do preço, mas que não anda. Foi barato, mas não anda. Pode até ser útil para a pessoa, mas não é psicoterapia psicanalítica, não é psicanálise, é outra coisa. Uhum. É. E isso, percebo que as pessoas possam ter as suas limitações económicas, todos nós temos, é sempre relativo, mas é mesmo usando agora esta linguagem neoliberal, que eu sei que tu gostas tanto, que é, estão a pagar, mas não estão a receber nada. Estão a pagar algo, mas a não receber nada. Por isso é que os nossos amigos neoliberais gostam tanto de veículos automóveis eh, por mais de 50 mil euros, porque são, pronto, pagam e recebem. Hum, Ah, mas eu acho que é de veras importante ah, existir um setting confiável, um setting que se mantenha firme enfim. ao longo do tempo. Algo com que se possa contar. Eu acho Mas, que essa é uma das suas grandes características, não é? Portanto, sim, ocorreu-me dar aqui um exemplo. Um desses terapeutas, e não são poucos, que hum, adaptam o setting para além dos limites do razoável, vamos pôr, cada vez que o paciente tem uma crise, há uma sessão extra, há hoje em dia um telefonema, um e-mail, é caso para dizer. E o terapeuta aguenta? Ou seja, vou concretizar. Numa determinada situação de crise, o paciente faz solicitações de sessões extra, às quais o terapeuta responde afirmativamente, agendam sessões extra, fazem sessões extra. Um dia destes, não é um paciente, mas são 5. Coincidência.
ou um percalço pessoal do terapeuta e ele não consegue assegurar as sessões extra. Simbolicamente, como é que o paciente lida com isto? Deixou de achar que eu merecia atenção? Deixou de gostar de mim? Caí em desgraça? De antes dava-me sessões fora do setting, agora deixou de dar? Atenção, o setting aqui serve, neste exemplo, teria servido para proteger o terapeuta da sua própria omnipotência. Achar que consegue estar sempre disponível para o seu paciente. Era bom, mas não é real. Uhum. Não estou a dizer com isto que o setting tenha que ser tão rígido quanto isso e, naturalmente, em algumas crises, usando este exemplo, mas há outras flexibilizações do setting ao qual se aplicaria este critério. Não estou a dizer com isto que numa situação de crise não se possa planear, por exemplo, uma sessão extra. Mas o terapeuta precisa pensar seriamente o que é que está a fazer. Que enquanto a sessão eu atiro sempre o quarta-feira às 16 horas porque é aquela que me vem à cabeça. Nunca foi o meu horário. Pronto, mas epá, eu acho quarta-feira às 16 horas eu comprometi-me com esta pessoa por um longo período ter essa hora e esse dia disponível. Posso, por motivos de força maior, ter que alterar isso. Mas, de um modo geral, existe este compromisso. Agora, será que eu aguento, tenho condições para oferecer a esta pessoa outro horário conforme ela precisa? Esta crise é diferente das outras crises e merece mais atenção? Isso precisa de ser pensado pelo Uhum. terapeuta. Ou seja, rigidez demais é espartilho, flexibilidade demais vai dar mau resultado. Nós não somos omnipotentes. Precisamente. E um terapeuta que se acha omnipotente é maluco. No mínimo. Epá, eu não gosto de chamar malucos às pessoas, mas acho que os terapeutas merecem, quando pisam fora, merecem que lhes chamem malucos. Pá. São malucos mesmo. Pois. É natural, não é? Ocupa uma posição de particular responsabilidade. O problema, voltando às sessões extra, por exemplo, o problema não é a sessão extra. As sessões extras que possam vir. O problema é quando eu não aguentar fazer a sessão extra. O problema é quando eu não puder responder ao e-mail atempadamente. É que uma coisa é nós temos um e-mail de uma pessoa que tem uma dúvida, tem um problema, tem uma questão. Se nós privilegiamos esse meio de comunicação em vez da sessão, então o paciente pode deixar de falar connosco na sessão e passa a falar por e-mail. E quando nós tivermos a agenda cheia, não esquecer que depois, ao final do dia, temos a agenda cheia de e-mails para responder de vários pacientes. E aguenta? Não.
Como é que vão ficar os pacientes quando não aguentam? Já estamos na nossa hora, Eu já estava a pensar em outras coisas, mas sim, mas não queria deixar de ficar uma martelada. exatamente. A propósito do setting, um filme que eu acho fantástico, tem muitas outras ramificações, é bonito, tem uma banda sonora engraçada, tem um grande monstro do cinema, dois monstros, mas um é grande mesmo, que é o Dom Juan de Marco, com o Marlon Brando, Johnny Depp e a Faye Dunaway. Sim, Pronto. Dois monstros e uma mulher extremamente bonita, em que o são setting é muito engraçado, é muito baralhado, mas é um grande filme. bom, eu acho que também vou deixar aqui uma martelada. Não sei muito bem porque é que me lembrei deste filme. Ah, quer dizer, sei, mas também não sei. Que é o Quarto Filho, do Nanni Moretti. Não sei se conheces, Nuno? Não, Não. vou escrever. Ah, mas é um filme, que eu acho que fala um pouco sobre esta questão mais final que falaste. Ah, do terapeuta enquanto representante principal do setting, talvez, ah, chegar a um ponto de incontinência emocional. Portanto, acho que esse filme retrata bem isso. O setting, se não for devidamente, for adequado, é insuportável para o terapeuta. E quem se lixa é o paciente. Pois no, não é nos comentários, pá, não sei como é que ele se chama. Pomos as referências às duas marteladas. Exatamente. Fomos, sim, senhor. Muito bem. Hoje ficamos por aqui. Despedimos até uma próxima oportunidade. Somos os AB Reativos, Tiago e Nuno. Até uma próxima oportunidade. Até breve.